Eu vou pedir para você conseguir só compartilhar. Deixa. Será que foi certinho? Vai ter que ver lá. Vamos
Boa tarde a todos. Eu me chamo Luciana Alves, eu sou gerente de vendas aqui da ProAnálise e nós estamos iniciando, então, mais um dos nossos webinars em parceria com os nossos fornecedores. Hoje o nosso tema é sobre as boas práticas de pipetagem e para falar um pouquinho conosco sobre o assunto, a gente convidou, então, o Eduardo Hoffman, que é o gerente regional da Brand na América Latina. Tá? Então, eu vou passar a palavra para ele. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo. Eduardo, o teu áudio está fechado ainda. Aí. Gente, boa tarde. Prazer ter vocês aqui. Obrigado pela participação de todos. A gente vai falar sobre esse assunto pipetagem, que é um assunto que a gente tem muita demanda. Tem bastante dúvida sobre esse assunto. O pessoal que já participou dos nossos treinamentos, ou que a gente fez treinamento em loco, ou já teve nossa visita aí, talvez tenha alguma coisa de novidade na apresentação. Quem não participou vai ver que é uma matéria bastante técnica. A gente tem, inclusive, application notes sobre isso, que fala sobre toda a termodinâmica da parte de pipetagem, né? Então, é um assunto realmente muito complicado. A gente vai tentar trazer aqui os aspectos mais importantes e práticos para o nosso dia a dia, tá? No laboratório. Então, eu vou compartilhar, então, agora a nossa apresentação e vamos começar para a gente não demorar muito. A gente vai deixar as perguntas para o final, tá? Eu vou tentar terminar um pouco antes das 4 e a gente abre para perguntas. Se já quiser ir mandando pergunta, talvez eu não responda agora, mas aí no final eu respondo, tá bom? Então, deixa eu passar aqui. Lu, tá passando, né? Tô conseguindo ver. Sim, já estamos vendo. Então tá. Vamos lá, gente. Bom, então, um resuminho do que a gente vai falar, tá? A gente vai falar dos tipos de pipeta, os princípios de operação de cada tipo de pipeta, exatidão, fonte de erro. E aí a gente vai entrar especificamente na técnica de pipetagem, de como é que se faz realmente uma pipetagem. Eu vou pedir licença para vocês que já trabalham há anos no laboratório, trabalhando aí com as pipetas, e vamos tentar falar um pouquinho mais uma vez sobre como se faz uma pipetagem. Para quem está cansado de saber, vamos relembrar, e para quem ainda tem dúvida, aproveita para tirar a dúvida nessa hora. Tá? Manutenção e limpeza é extremamente importante, aí é onde a gente peca muito, verificação e um resuminho no final. Tá? Eu tentei condensar esses itens aí na forma mais prática possível, tá? Então, o que a gente tem hoje em dia de pipetas, tá? Vocês estão vendo aí, claro, todas as pipetas da Brand, né? Eu sou da Brand, eu não vou fazer propaganda aqui, mas a gente vai usar a linha da Brand como referência e muitos fabricantes têm instrumentos similares, então vocês podem fazer o deparo aí com os instrumentos de vocês para aplicar as mesmas regras e observações, tá bom? Então, a gente tem as pipetas de vidro, graduadas e volumétricas, as pipetas com interface de ar, que a gente chama, então aí a gente tem a transfer PET eletrônica, e a interface de ar é quando a gente tem um pistão trabalhando dentro do instrumento e o líquido trabalhando dentro da ponteira. Entre os dois, a gente vai ter um colchão de ar. E depois, mais do lado direito, a gente tem as pipetas de deslocamento positivo, né? Que são os transfer petro e os hand step, que, na verdade, além de pipetas, são repipetadores manuais ou dosificadores manuais, né? Tem vários nomes para esse instrumento. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada princípio de funcionamento para entender um pouquinho melhor como é que funciona. Então, nas pipetas de vidro, a gente tem escoamento por gravidade. A gente não deve nem acelerar, nem retardar o escoamento, né? O pessoal aí que está com pressa no laboratório, que bota a pera, abre a válvula contrária, aperta a pera para escoar mais rápido, por favor, não façam isso, né? Porque isso altera a velocidade de escoamento, altera a formação do filme, da película de líquido que fica preso dentro da parede do instrumento. Isso altera muito o volume final que você está pipetando. Depois, no meio, a gente tem as interfaces de ar, que basicamente são as pipetas que a gente está mais acostumado a trabalhar no dia a dia, são as famosas micropipetas, né?
Apesar de ser micro, a gente já tem pipetas até 10 ml. E do lado direito, o exemplo do deslocamento positivo. Nesse princípio, a gente não tem o ar entre o líquido e o pistão. E aí a gente não tem essa interferência ou influência do ar na pipetagem. Então, tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens também que a gente vai falar, tá bom? Bom, então aí uns exemplos de aplicações, né? As micropipetas mono e multicanais do lado esquerdo são as mais utilizadas. Eu não vou falar nesse treinamento da parte de vidro, tá? A parte de vidro, ela é também muito técnica, a gente tem um treinamento completamente separado só para vidro. Eu já estou vendo que eu errei no português aqui, vocês me desculpem, depois eu vou corrigir isso aqui. Mas, voltando, quem precisar, quem trabalhar muito com vidraria, por favor, nos peça para a gente fazer aí uma visita ou uma apresentação para a equipe de vocês sobre vidraria, tá? É muito, muito importante. O vidro, ele tem uma técnica, no meu modo de ver, mais difícil que os equipamentos de liquid handling. Você trabalhar com vidro não é só extremamente complicado de trabalhar, fazer menisco, fazer leitura, tempo de escoamento, etc., mas também é complicado de fazer limpeza, o manuseio perigoso. Então, os equipamentos de liquid handling, então, são as micropipetas, os repipetadores, eles vieram para trazer uma facilidade no uso. E, com isso, você tem um ganho também na exatidão, tá? Na melhoria, de maneira geral, nas suas análises, por ganho na exatidão e na precisão da pipetagem. Então, seguindo aqui, a gente tem as micropipetas do lado esquerdo. A gente praticamente usa para tudo, né, gente? O pessoal sabe aí que as ponteiras são de polipropileno, mas aí mesmo alguns líquidos que têm alguns probleminhas com polipropileno, como alguns ácidos, nítrico, etc., a gente acaba usando. O tempo de contato é muito pequeno, a gente acaba usando praticamente para tudo essa micropipeta, mas a gente também sabe que ela não é muito boa para certos líquidos, né? E aí a gente vai para a coluna do meio da direita, a gente vê um óleo, e a gente sabe que quando a gente pipeta líquido viscoso numa micropipeta, o líquido fica preso na ponteira, é muito difícil a gente pipetar, e muitas vezes quem precisa fazer uma medição exata desse líquido da transferência faz por pesagem, né? Mas a gente tem equipamento para isso, como o Transfer Petor, que está no meio, e o Handstep, que está no lado direito, que trabalham com deslocamento positivo. Então, nesse princípio, o pistão empurra o líquido e ele limpa as paredes da ponteira, e a gente acaba tendo uma pipetagem do volume por completo. Então, a gente pode trabalhar com volume, com líquido nesse caso, não precisaria ser com pesagem, desde que a gente trabalhe com o instrumento correto para isso. Tá? A diferença, então, do equipamento do Transfer Petor do meio para um repipetador do lado direito, que a gente tem o Handstep Touch, que foi um lançamento recente da Brandt, é que, no caso do Handstep, ele, além de ser uma pipeta, ele pode trabalhar como um dosificador, que seria você encher a ponteira de um determinado volume, porque existem vários volumes de ponteira para o mesmo equipamento, e você dosificar em alíquotas, né? Então, você imagina, você tem que, né, colocar, sei lá, 1 ml de ácido em 30 amostras. Então, esse é o tipo de aplicação muito frequente para esse tipo de instrumento, tá? E ele também, por trabalhar com essa ponteira, que é como se fosse uma seringa, ele também trabalha com o deslocamento positivo, assim como essa do meio aí, desse exemplo do meio, que é o Transfer Petor, tá? A gente vai falar um pouquinho mais deles. A gente hoje, não só a Brand, como os outros vários fabricantes, estão fazendo essas tabelinhas, né, de seleção de micropipeta. Como é que a gente vai selecionar uma micropipeta? O nosso líquido é problemático, não é problemático, etc., etc. Eu não vou entrar em detalhe na tabela em si, porque, basicamente, a gente vai tratar de 3 pontos sempre, né, nessas tabelas. Então, a primeira delas é quanto ao meio utilizado. O meio seria o primeiro ponto a verificar, porque se o meio ele pode ser utilizado naquela micropipeta ou não. É o caso do óleo, né? Então, a gente pode trabalhar com óleo numa micropipeta de interface de ar, que são as micropipetas mais comuns. Não deveria, pelo menos para volumes exatos, não. Então, no meio, você já seleciona qual tipo de instrumento você vai utilizar.
Depois, quanto à faixa de volume, claro, cada equipamento tem um range de volume que trabalha, então, a micropipeta você tem lá 0 a 10, de 10 a 100, 100 a 1000, etc. E depois, no final, quanto ao número de dosificações, aí se é o caso de você necessitar de um repipetador, um dosificador manual ou não. Então, se você necessita de um dosificador manual, você tem que ir já para o handstep e não vai trabalhar com a micropipeta. Então, assim, não adianta nem entrar em detalhe nessas tabelinhas, porque, basicamente, você sabendo esses 3 parâmetros, você consegue determinar que tipo de instrumento você vai precisar na sua análise, né? Eu costumo falar que nós, de química, de bancada, a gente é muito mais inteligente que isso, a gente consegue fazer isso muito facilmente. Então, essas tabelas, elas estão lá e tal, ajudam, mas realmente não... Né, a gente, tendo em mente esses 3 parâmetros, a gente vai saber selecionar muito bem qual instrumento a gente precisa, tá bom? Bom, vamos começar a falar mais tecnicamente, então, desses instrumentos, né? Quanto à exatidão e tolerância, né? Exatidão a gente está falando de erro, e tolerância a gente está falando de erro máximo admissível, né? Tolerância é uma especificação e a exatidão é o erro, é aquilo que realmente a pipeta está entregando para a gente, tá? Então, quando a gente compara esses instrumentos, então, eu separei em 2 tipos de volume, tá? Eu separei uma tabelinha de cima até 1 ml e na tabelinha de baixo de 10 ml, para a gente comparar, porque tem variações. Então, quando a gente fala de 1 ml, 1.000 microlitros, a gente tem uma comparação ali de pipeta volumétrica e graduada. A gente, claro, sabe a volumétrica mais precisa que a graduada. Mas aí, quando a gente chega nas micropipetas, a gente vê que a exatidão, né, 0,6%, ela é muito parecida com uma pipeta de vidro volumétrica, então a gente realmente não está perdendo em qualidade de pipetagem quando a gente troca uma pipeta de vidro por uma micropipeta. Então, aí não estou falando das vantagens práticas, né, e econômicas de ter uma micropipeta, mas você pode trocar, nesses casos, uma pipeta volumétrica de vidro por uma micropipeta sem perda de exatidão. Comparando eletrônica com mecânica, no caso das micropipetas, são as 2 colunas do meio, a gente vê que ela é exatamente o mesmo. Então, às vezes as pessoas têm ideia de que a eletrônica ela é mais precisa e tal. Não é mais precisa, ela é mais prática. Ela é mais exata porque o motor age numa velocidade constante, nos tempos mais cuidadosamente assim, executados, né? Que no caso do manual a gente tem muita interferência aí, externa, inclusive do nosso humor, né, gente? Então, quando a gente está com calma, a gente pipeta de um jeito, quando a gente está estressado, a gente pipeta de outro jeito. Então, a eletrônica ajuda nisso, mas na tolerância elas têm a mesma tolerância. E a gente vê que depois, do lado direito, a gente tem os 2 equipamentos de deslocamento positivo e eles são realmente mais precisos. O transfer petor é o equipamento mais preciso que a gente tem, tá? Esses de volume menor, eles têm a ponteira como se fosse um capilar, e o volume maior é uma ponteirinha plástica, mas que atua da mesma maneira. Então, ele é o equipamento mais preciso que a gente tem. Tá? E o último caso, que é o handstep, que trabalha ou como pipeta ou como dosificador de alíquotas, e a exatidão depende muito da ponteira. Então, é fácil a gente entender, né? Se eu pego uma ponteira de 1 ml para pipetar 1 ml, eu vou ter uma boa exatidão. E aí, se vocês olharem ali, a exatidão dela é 0,6 para pipetar 1 ml, 0,6% é igual de uma transfer pet. Agora, se eu pego uma ponteira muito grande de 50 ml, a exatidão já não é tão grande. Então, isso a gente já está acostumado a fazer no laboratório. A gente nunca pega lá uma proveta de 250 para transferir 20. Não é assim que a gente trabalha, né? Então, depende da ponteira, mas é interessante mostrar que mesmo ele sendo um equipamento que trabalha com deslocamento positivo, que a ponteira é parecida com uma seringa e tal, ele tem a mesma exatidão de uma micropipeta. Então, outra vez, a gente também não perde nada utilizando esse instrumento, não perde nada em qualidade, tá bom? E aí, na tabela de baixo, quando a gente fala de volumes maiores, de 10 ml, aí a gente tem ainda uma regra muito antiga, antigamente se falava muito isso, né? Não tem nada mais preciso que o vidro. Realmente, aí quando você fala em 10, 50, 100 ml, você tem as pipetas volumétricas ainda mais precisas que esses instrumentos. Apesar de que
Se você trabalha ali, você vai ver o transfer petals de 10 ml, um hand step touch de 10 ml com uma precisão uma exatidão de 0,5%. Ela é excelente, você não... A 0,2 ela é muito boa, mas a de 0,5 ela também é excelente. Você, na verdade, não está perdendo muito, tá? Então, é mais para mostrar aí que esses equipamentos de liquid handling, que a gente chama, né, que são os instrumentos mais modernos, eles realmente atendem com uma qualidade muito boa. E aí, eu não vou falar aqui, mas tem uma série grande de vantagem, né? Tanto na segurança do usuário, na segurança de quem lava esses materiais, no ganho de produtividade, por você fazer esses trabalhos muito mais rápidos do que trabalhar com vidro. Você tem que fazer menisco, tem que fazer leitura em escala, fazer limpeza do vidro, contaminação, etc, etc, e aí vai, né? Então, a técnica do vidro é muito mais difícil. Então, assim, o ganho de qualidade, de conforto e de produtividade, de qualidade no resultado desses instrumentos é tão grande que realmente a gente está mudando, quase todo mundo mudando de vidro para esses equipamentos. O único que não se muda ainda é o balão volumétrico, porque senão não tem instrumento para isso, né? Para preparar a solução tem que ser balão mesmo. E aí a gente tem outras novidades aí para falar para vocês futuramente, tá bom? Então, depois, caso alguém tenha uma dúvida aí, manda para a gente aqui, a gente vai falando, tá? Então, seguindo com a parte de exatidão, aqui eu estou comparando a exatidão da norma. A norma que a gente trabalha é a ISO 8655, tá? O ISO 8655 é a norma da ISO para todos os equipamentos de liquid handling. 855/6 é para micropipetas. E se a gente tomar aí os volumes mais usados, né, 100, 1000 microlitros, a gente vai ver que a norma exige um erro, uma tolerância, né, um erro máximo de 0,8%. Isso é o que a norma exige, e interessante para vocês aí que trabalham com certificado, né, que manda calibrar em 10%, 50% e 100%, é que a norma não determina o erro nas faixas intermediárias. Ela só determina o erro no volume máximo, no volume nominal da micropipeta. Então, se a gente pega uma pipeta de 100, é 0,8%, seria 0,8 microlitros de erro em 100. Se qualquer fabricante fabricar uma micropipeta que tenha 0,8 microlitros de erro em 10, ele pode vender essa micropipeta, que ela está dentro da norma, tá? Então, a norma ela não fala nas faixas intermediárias. Então, quando vocês comprarem as micropipetas, é interessante você saber se o fabricante tem um estudo de que erro tem nas faixas intermediárias, tá? Então, só falando do volume nominal, se a gente comparar com a Brand, a gente tem aí um erro, uma tolerância, né? Um erro máximo que a Brand determina para esses instrumentos, que é de 0,6, na faixa aí de volumes mais usados, e aí nos extremos a gente vê que a diferença é até um pouco maior, tá? E normalmente os fabricantes têm uma tolerância um pouco abaixo da norma, ou igual ou abaixo, e aí depende, claro, da qualidade de cada fabricante, de cada material, tá? É importante dizer para vocês que essa tolerância, ela é do fabricante principalmente, ela é aplicável a instrumentos novos. Então, você comprou um instrumento novo e você quer saber se aquele instrumento está cumprindo com o que o fabricante determinou para ele, então você pode usar essa tolerância como critério, tá, de aceitação ou não. Só que eu não sei se é uma boa dica você manter esse critério de aceitação para sempre, para toda a vida útil da pipeta, tá? Porque, vamos pegar essa pipeta de 100, né? Você pode comprar ela da Brand, a gente determina que é 0,6, você manda fazer a calibração, deu 0,6%, tá tudo ok. Mas daqui a um ano, você trabalha com ambientes agressivos, ácidos, etc. Daqui a um ano, talvez essa micropipeta esteja dando 0,7% de erro. E ela está fora da especificação do fabricante, mas ela está dentro da norma, que é 0,8. Então, é uma situação meio complicada, porque você tem uma pipeta que ainda está boa segundo a norma, mas a tolerância que você botou, o critério de aceitação que você colocou, não cumpre. Então, a gente vê muito isso no mercado. O usuário coloca, eu quero o fabricante mais a incerteza, o erro mais a incerteza dentro da tolerância do fabricante. Aí chega uma hora que essa pipeta, ela mesmo dentro dos critérios da norma, você tem que descartar essa pipeta, e aí você tem um problema aí um problema econômico, né, na empresa por causa do descarte de instrumentos, tá?
Suelen, daqui a pouco eu respondo a tua pergunta, tá? Deixa eu continuar aqui. Então, quando você manda fazer, esses limites são limites que eu botei aqui são tolerâncias, tá? Então, se você mandar calibrar uma pipeta de 100 da Brand, ela não vai dar 0,6, ela vai dar no máximo 0,6, ela pode dar 0,1, 0,2, pode dar até 0, já havia estar na 0. Não quer dizer que tudo vai depender muito do laboratório, das condições do laboratório, mas isso é uma tolerância, tá? Então, esse é o erro máximo que isso pode ter, tá bom? O que é mais importante no meu modo de ver seria a gente entender como é que funciona esse erro, né, essa exatidão dentro da faixa da micropipeta. Então, se a gente pegar uma pipeta de vidro, é mais fácil de entender. A gente pega uma pipeta de vidro que sei lá, vou chutar, tá? 10 ml na pipeta graduada, o erro dela é 0,05. Então, o erro dela é 0,05 se eu pipetar 10. Se eu pipetar 1 ml com essa pipeta, qual é o erro? É 0,05, né? Para a gente entender uma pipeta de vidro é mais fácil, porque esse erro é constante. Então, se a gente pipetou 1 ml com essa pipeta de 10, a gente praticamente multiplicou o erro por 10. Isso funciona assim em vidro, é assim mesmo que funciona. E no caso dos equipamentos de manuseio de líquidos, liquid handling, ele é um pouco diferente. Ele não é constante, mas ele aumenta conforme o volume vai caindo. Tá? Então, o volume mais exato que a gente tem é sempre quando a gente trabalha no volume nominal da pipeta. Então, eu peguei um caso de 100 microlitros, que é mais fácil de fazer a conta, né? A gente tem um erro de 0,6%, então a gente tem 0,6 microlitros de erro em 100. Tá? Só que esse 0,6, ele, para Brand, no nosso caso, a gente fez os testes, a gente viu que ele não é constante, ele cai também. Ele não mantém, não é proporcional, o erro aumenta conforme o volume diminui, mas ele não é 0,6 microlitros. Então, ele passa para 0,4 microlitros em 50 e no volume menor, 10% do volume nominal, ele é 0,3 microlitros, o que significa 3% de erro. Tá? A maioria dos fabricantes, a maioria não, todos os fabricantes ou micropipetas de todas as marcas funcionam dessa forma, tá? O erro vai aumentando à medida que a gente vai diminuindo o volume, e por isso que a gente sempre indica que você trabalhe com a pipeta no volume mais próximo ao volume nominal. A gente tem, claro, uma faixa de trabalho de 10 a 100, mas você tem que entender que na faixa menor o erro é maior. Então, não é interessante ou não é ideal você ter assim, uma micropipeta de 10 a 100, outra de 100 a 1000, outra de 1000 a 10.000, porque vai ter faixas aí, por exemplo, de 100 a 200, que a sua exatidão vai ser muito ruim, você vai ter um erro muito grande. Então, sempre tem que sobrepor. A gente vai pegar aí de 10 a 100, depois de 20 a 200, depois de 100 a 1000, e vai sobrepondo para ter esse erro, né, essa exatidão sob controle. E aí, se você que faz aí curva de calibração aí de instrumento, fotômetro, etc., já usou essas micropipetas para preparar a curva de calibração, é muito claro que quando você usa uma micropipeta no volume menor, a curva não sai bonita. Ela não tem jeito dessa curva sair bonita. Você vai ter que forçar muito essa curva para ficar bonita, porque você usou uma micropipeta na parte, no volume onde ela tem um erro maior. Tá? Então, a gente tenta sempre trabalhar no volume mais próximo ao volume nominal. Tá? Essa é uma questão bem interessante, muita gente tem dúvida e interessante colocar aqui. Tá? Se tiverem mais dúvidas aí, por favor, coloquem para a gente, que a gente fala no final. Tá? E quais são, então, as fontes de erro, né, na pipetagem? A gente vai falar um pouquinho dessas fontes de erro. Então, temperatura influencia na pipetagem, umidade, a pressão do ar, personalidade, experiência e técnica. Aí eu colocaria também o dia da semana, que é interessante colocar, porque tem diferença. A ergonomia da própria pipeta, a qualidade da ponteira e da pipeta, a gente está falando dos materiais, né? Da contaminação, se as ponteiras são bem hidrofóbicas ou não. Aí eu diria até da parte de construção, enquanto a temperatura, né, da micropipeta, porque a gente segura a micropipeta muito tempo na mão, se essa temperatura vai influenciar a micropipeta e o volume no final ou não.
a compatibilidade ponteira, então a gente já falou, características, né, isolamento térmico também, e a questão da limpeza e manutenção aí, que é essencial e o pessoal peca bastante nisso aí, tá bom? Bom, então, tem uns gráficos aqui um pouco forçados, tá, gente? Vocês vão ver que eles estão bem forçados mesmo, mas é mais para explicar um pouco de como funciona, né? Então, quanto à temperatura, né? Quanto menor a temperatura, menos evaporação eu tenho. Então, esse gráfico está aí para mostrar exatamente isso. Então, se eu tenho uma pipeta mais fria que uma outra pipeta, e eu tenho uma outra pipeta que eu estou trabalhando o dia inteiro, e ela já está lá na minha temperatura quase do corpo, quase a 30 e tantos graus. Então, você vai ter mais evaporação. Tá? Então, a pipeta mais próxima do 20 graus, você vai ver que está bem forçado ali, no 20 graus, uma pipeta de 1000 está dando 1000 por microlitro. Está bem forçado, mas é mais para exemplificar esse fato, tá? Então, de como a temperatura influencia nessa pipetagem. Claro que agora também faltaria colocar aqui a temperatura do líquido, a gente vai falar um pouquinho disso daí também. Então, na temperatura do líquido, a gente sabe que muitas vezes a gente não pode, né, mudar a temperatura do líquido. Nosso líquido está sob refrigeração porque ele precisa estar lá. A gente não pode esperar o líquido vir a temperatura ambiente para trabalhar. Mas sempre que a gente trabalha em equilíbrio líquido, instrumento e ambiente, a gente tem uma pipetagem melhor. Isso, claro, sempre mais próximo dos 20 graus, que é a temperatura de referência, é a temperatura que a gente calibra os instrumentos. Tá? E, claro, a temperatura do líquido varia mais de acordo com o líquido, porque nem todo líquido varia da mesma forma com a densidade conforme a temperatura, né? Então, tem líquidos que variam mais e tem líquidos que variam menos. Aí só eu coloquei para água destilada, né, 10 graus, não excede 0,26%, tá? Mas tem soluções concentradas e solvente que varia muito mais. Tá? E você vê que a gente está falando 0,26%, gente. A gente estava falando de erro da tolerância de micropipeta de 0,06. Então, a gente está falando de coisas muito grandes aqui, de erros muito grandes quando a gente não cuida disso aqui. Tá? Então, como eu falei antes, a gente tem um application note sobre isso, bem detalhado, quem está lá com todas as fórmulas da termodinâmica, mecânica dos fluidos, transferência de calor, etc., tem gráficos, etc. Para quem quiser ou tem curiosidade de dar uma olhada, está lá no site, depois a gente pode passar até o link. Tá? Mas isso aqui é mais para exemplificar, não vou entrar em detalhe, mas para vocês terem em mente que isso afeta demais a pipetagem. Tá? Bom, aí a gente tem outras fontes de erro, né? Aí já mais ligado à técnica de pipetagem, tá? Então, se a ponteira foi imersa com mais profundidade, aí o pessoal peca muito, né? Muita gente não sabe disso. Então, de acordo com a profundidade que você pipeta o líquido, você tem uma atuação de pressão diferente no líquido e nesse ar que está dentro da pipeta, e você tem um resultado diferente no volume. A gente vai falar isso quando a gente falar ali da parte de técnica de pipetagem propriamente dita, tá? E o ângulo de inclinação, esse eu sei que o pessoal chama mais atenção no laboratório, mas muita gente, na hora do cansaço, ali acaba aspirando o líquido de maneira inclinada, tá? Então, quando a gente inclina a pipeta, dentro, o corte transversal da ponteira, que a gente tinha um círculo, a gente deixou de ter um círculo, passou a ter uma elipse, essa elipse tem uma área diferente do círculo. E quando a gente faz uma pressão, no caso de um vácuo, uma pressão negativa sobre uma área maior, a gente vai ter um volume diferente aspirado. Então, a gente vai ter um erro de volume. Então, a aspiração sempre na vertical. Tá? Então, a gente vai falar um pouco da técnica também, que é uma fonte de erro bastante importante. Aí, a questão da experiência do tipo de pipeta, tá? Também é um gráfico exagerado, tá, gente? Só para exemplificar. Então, o gráfico da esquerda mais para mostrar que nos volumes, quanto mais extremo o volume, mais difícil de pipetar. O pessoal que trabalha com pipeta de 1 microlitro aí sabe que é difícil de pipetar, porque aquilo evapora, tem que ter uma técnica muito boa para pipetar isso. Quem trabalha aí com 10 ml também sabe que é difícil, você aspira aquele líquido na ponteira, aquele líquido fica balançando para cima e para baixo, tem que ter uma técnica boa, tem que trabalhar com cuidado. E aí, quando você não tem a experiência, claro que você vai ter um erro maior. Tá? E do lado direito, na pipeta eletrônica, a variação é menor,
pode não ser do jeito que está esse gráfico exagerado aí, que está tudo igual, mas na pipeta eletrônica você tem um controle da aspiração, da velocidade de aspiração feito por um motor. Isso já é calculado para você ter menos erro. Então, no caso de uma pipeta de 10 ml que você aspira com a mão, né, mecânica, você aspira muito rápido, aquele líquido dentro da ponteira fica sambando para cima e para baixo. No caso da eletrônica, não, ele já vai aspirar numa velocidade que ele vai compensar um pouco isso e você não vai ter esse líquido balançando ali tanto para cima e para baixo no final da pipetagem. Tá? Então, ele ajuda muito, na minha opinião, mais importante ainda para multicanais, pessoal que trabalha com multicanal, sabe que a pipeta machuca, que dói com o tempo. Se a gente tem uma rotina muito longa, a gente com certeza não vai ter o mesmo volume no início e no final da rotina. E no caso da eletrônica, quem está fazendo o trabalho é o motor. Então, você não tem essa interferência, tá bom? Vamos adiante aqui. Aí o condicionamento da pipeta, ou pré-rinçagem, ou pré-enxágue. Tem várias pessoas que chamam diferentes, eu botei todos os nomes aqui, botei condicionamento, botei pré-rinçagem, botei pré-enxágue. O que é isso? Isso é você fazer uma aspiração do volume que você quer pipetar e expulsar ele algumas vezes antes de fazer a pipetagem propriamente dita. E com isso, o que acontece? Quando você faz a primeira pipetagem, você aspira, nesse caso, lá 100 microlitros, esse vácuo que a pipeta fez causou a evaporação de uma parte pequena desse líquido. Claro que ela interfere, o que determina quanto que vai ser evaporado aí, pode ser a força do vácuo, pode ser a umidade, pode ser a temperatura, tem vários fatores que influenciam nisso. Mas uma parte, de fato, evapora e você não tem os 100 microlitros. Dificilmente você vai ter 100 microlitros na primeira pipetagem. Tá? Se você expulsa esse líquido e toma mais uma vez, você evapora um pouco menos, porque aquele ar está cada vez mais saturado. Então, vai chegar um ponto, depois de 3, 4, 5 pipetagens, que aquele ar dentro da pipeta ele já está completamente saturado e você não tem mais esse efeito. E aí você tem a melhor pipetagem. Tá? Aí você vai me perguntar, é importante fazer isso sempre? Né? Qual é a vantagem então, de eu usar uma micropipeta, né? Que seria mais prática do que uma pipeta de vidro, mas eu estou tendo todo esse trabalho. Não, você não precisa usar isso aí todas as vezes. Tá? Eu coloquei ali no gráfico que a primeira pipetagem caiu 99,2. Se você se lembrar lá de trás da norma, a norma existe 0,8% de erro nessa micropipeta. Então, mesmo na primeira pipetagem, você estaria dentro dos limites da pipeta. Tá? E, claro, eu botei 99,2 também para exagerar. Não quer dizer, dependendo do líquido, da temperatura, você pode estar em 99,6, 0,7, 0,9, até 100, sei lá, depende do líquido. Então, não quer dizer, o ar pode estar bastante úmido, pode ter muito menos efeito. É importante você fazer isso sempre? Eu diria não, não é. É importante você fazer quando? Quando você vai preparar uma curva de calibração, ou você vai fazer uma coisa que tem que ser muito, muito exata. Então, você faz esse condicionamento, essa pré-enxágue, pré-rinçagem, para você tirar esse erro. Se você fizer uma curva de calibração com o condicionamento e outra sem, você vai ver que a curva vai sair muito mais bonita com o condicionamento da pipeta. Outra pergunta importante que o pessoal faz nessa hora eu tenho que usar a mesma ponteira, vou aspirar, soltar, e nesse processo provavelmente vai ficar aquela gotinha ali, né? Porque eu estou com pressa no laboratório, vai ficar aquela gotinha dentro da ponteira. Não necessariamente, tá? A gente tem testes que mostram que mesmo você descartando a ponteira na última rinçagem e pegando uma ponteira nova só para fazer realmente a pipetagem final, isso já foi eficiente, tá? Porque o ar dentro da pipeta ele está saturado e o ar dentro da ponteira, que é menor, ele não vai influenciar tanto nisso, tá? Então, você pode fazer das duas maneiras. Pode manter a ponteira que você usou para fazer o condicionamento ou trocar a ponteira no final, tá? Vamos adiante. Bom, aí a gente entra nesse tema tão polêmico que são as ponteiras, né? As ponteiras é um tema polêmico, aí mesmo a gente da Brand sofre, né, com isso, porque
é um tema bem complexo. A gente acha que não, mas ele é complexo, né? Então, por exemplo, um caso muito frequente que a gente tem é pipetas de 20 microlitros, né? De 5 a 20 microlitros. Muitas vezes o distribuidor ou alguém oferece a pipeta de 20, oferece uma ponteira de 20. E não é assim que funciona. Na maioria das marcas, as ponteiras que se usam na pipeta de 20 são as ponteiras de 200, as amarelas. Então, às vezes, a gente compra lá, eu tenho aqui uma pipeta marca X, e eu pedi lá para a ProAnálise uma ponteira de 20 microlitros para a minha pipeta de 20 e não funcionou. A ponteira da Brand não é compatível. Não, ela é, só que a ponteira que foi oferecida está errada. Então, os fabricantes de micropipetas e de ponteiras, eles basicamente seguem o mesmo diâmetro, tá? De ponteira e de pipeta. Na verdade, o cone de acoplamento da ponteira é o mesmo. Só que o que acontece aí primeiro a gente pede errado, que alguns, né, volumes tem determinado tipo de ponteira que tem que ser usado. E em outros casos, a gente vê que o fabricante, apesar de trabalhar com um diâmetro igual, e as ponteiras vão caber, você vai conseguir encaixar a ponteira ali, ela não vai ter um bom encaixe. Por quê? Porque aquela micropipeta ela tem um ângulo diferente, né? Então, assim, a gente tem 3 desenhos ali embaixo, que mostram, do lado esquerdo, quando você tem a ponteira da mesma marca do fabricante, você tem o mesmo ângulo. Então, o encaixe, você tem uma superfície de contato. Essa superfície, ela veda muito melhor do que nos outros 2 casos, quando você tem um ângulo diferente entre a ponteira e o cone de acoplamento da pipeta. Nesses outros casos aí da direita, você tem só um anel de contato. E aí, qualquer imperfeição da ponteira ou do cone da pipeta, que é muito frequente, porque aquilo arranha na bancada, se você olhar com atenção a sua micropipeta, você vai ver que a pontinha está sempre arranhada. Isso vai causar uma fuga e você vai ter um erro de volume usando essa ponteira, tá? E aí tem outros fatores que influenciam, como essas ponteiras mais baratas com matéria-prima de baixa qualidade, que são extremamente duras. Então, uma ponteira muito dura, ela não se adapta bem à pipeta, né? Uma ponteira com um material, um polipropileno melhor, mais maleável, ela, claro que vai se encaixar um pouco melhor também na micropipeta. Então, tem diversos fatores aí para a gente levar em conta, tá? Esse caso da micropipeta é interessante porque é problema frequente nosso. A gente tem casos, não diria diário, mas toda semana a gente tem caso de pessoa que comprou uma micropipeta, mandou para calibrar e a calibração não passou, mesmo da pipeta sendo nova, e no final a gente vai ver que usou uma ponteira de uma marca que não é boa e ela não vedou bem e realmente não foi possível calibrar daquela forma, tá? Então, é um caso aí, a gente pode depois, se vocês quiserem, aí ter uma visita, eu vou falar no equipamentozinho no final, a unidade PLT. PLT significa Pipette Leak Testing, teste de vazamento em pipetas, que testa as ponteiras na pipeta para ver se elas são compatíveis ou não. E aí, no futuro, se vocês quiserem dar uma olhada no instrumento, a gente pode marcar uma visita e fazer essa demonstração também. Bom. Então, vamos lá. Um resumão aí para as fontes de erro, né? Quais são os aspectos físicos mais importantes, né? A temperatura entre o líquido é uma das maiores fontes de erro. A diferença do ar é menos importante da pipeta. A umidade do ar tem uma grande interferência, essa aí realmente porque, de acordo com a umidade, você vai evaporar mais ou menos líquido na pipetagem. O volume é menor sem condicionamento, pré-rinçagem, a gente já viu isso aí, tá? Não deve ser feito aí com líquido sob refrigeração, tá bom? Porque você tem condensação e aí você pode ter mais erro do que não fazer a pré-rinçagem, segundo as nossas experiências. Claro que você pode fazer o seu teste, o seu estudo no laboratório para ver qual é a melhor forma de pipetar isso, mas segundo o nosso teste é isso. Líquidos de alta pressão necessitam de pré-rinçagem intensiva, tá? São várias vezes, porque eles, né, alta pressão de vapor vai evaporar muito, então até que aquilo ali sature pode demorar um tempo. Então, você fazendo pré-rinçagem, você diminui esse efeito. E a temperatura influencia proporcionalmente ao volume do líquido, tá? Enquanto o resto ele varia conforme a área da superfície do líquido. Aí, no caso, a pressão, a inclinação, tudo tem a ver ali com a superfície. Ponteiras incompatíveis e baixa qualidade causam erros frequentes e também danificam as pipetas.
E aí, segundo a nossa experiência, os nossos testes, na prática, quando vocês, eu digo os usuários, tomam bastante cuidado com técnicas de pipetagem, qualidade, se erra até em 3% no volume, e seguindo as recomendações, tá? E quando você deixa na mão do usuário ali sem dar nenhuma explicação e etc., não fez nenhum treinamento e tal, você tem erro de até 10%, é um pouco exagerado, mas aí a gente está falando, né, também incluindo aqui o usuário que não sabe trabalhar, talvez ele vá até o segundo, na hora de aspirar na micropipeta, ele vai até o segundo estágio, etc., você comete erros dessa categoria, tá bom? Mas esse é um resumão, então, do que uma cola, do que a gente tem que tomar cuidado aí na nossa pipetagem. Vamos ver como é que eu estou aqui. Mais 15 minutos, a gente já está indo bem. Bom, então eu vou passar rapidamente aqui, tá? Aqui eu vou pedir licença de novo para mostrar como é que pipeta. Então, primeiro a gente encaixa a ponteira, ajusta o volume. No nosso caso, da nossa micropipeta, a gente tem uma travinha de volume, que é para evitar mudança acidental de volume. Então, a gente destrava, muda o volume. Depois, a gente vai aspirar a amostra. Tá? Aspirar a amostra, então, na técnica padrão de pipetagem, a gente vai apertar o botão de pipetagem até o primeiro estágio, vai manter a pipeta na posição vertical, que nem está na foto ali de cima, do lado direito, vai inserir a pipeta no líquido, a ponteira no líquido, obedecendo a profundidade de imersão ideal, que está na tabela, tá? Então, de 1 a 2 milímetros até 1 microlitro, nas de volume acima de 1 ml, de 3 a 6 milímetros, obedecendo essa profundidade. Aí a gente vai soltar o botão de pipetagem, a gente não pode soltar dando tranco, isso tem que ser um movimento lento, e aí eu já dou a dica que todos os instrumentos volumétricos de vidro ou instrumentos liquid handling, a gente tem que fazer movimentos lentos e contínuos. Se a gente fizer movimentos rápidos, quiser acelerar o processo, a gente vai cometer erro de volume, tá? No caso da micropipeta, então, aqui a gente vai soltar o botão com um movimento lento, vai obedecer o tempo de espera com a ponteira ainda dentro do líquido, tá? Então, você vai ver que acima de 1 ml tem que obedecer esse tempo de espera de 3 segundos. Aí o pessoal que trabalha com pipeta de 10 ml vai saber disso, porque o líquido fica sambando ali dentro para cima e para baixo. Tá? Nas pipetas menores a gente não vê esse movimento, mas ele existe, então tem que esperar aquele 1 segundinho ali para o líquido estabilizar dentro da ponteira antes de tirar a ponteira do líquido. Tá? Aí a gente, bom, antes disso, né, aqui não mostra, mas antes disso a gente vai tirar o líquido, a ponteira de dentro do líquido, e vai correr a ponteira na parede do recipiente, caso tenha ficado alguma gota por fora da ponteira, para a gente não carregar essa ponteira para o nosso volume pipetado. E aí agora, na hora de dispensar, a gente pode trabalhar com a pipeta em ângulo, tá, pessoal? A gente vai ter o segundo estágio do botão ali, a gente vai até o primeiro estágio e vai até o segundo estágio. Então, o segundo estágio é como se fosse um sopro. Mas a gente não pode desconectar a ponta da ponteira da parede do recipiente antes disso. A gente vai até o segundo estágio, corre a ponteira por mais ou menos 1 centímetro na parede do recipiente, tira a ponteira de contato da parede do recipiente e só então a gente solta o botão de pipetagem. Se a gente soltar o botão de pipetagem em qualquer momento antes disso, a gente corre o risco de puxar o líquido de volta, que está colado ali na parede. Tá? Então, essa seria a técnica ideal, a correta, para você ter a melhor exatidão na pipetagem. Aí o pessoal da micro aí já deve estar reclamando, que não pode encostar, etc. A gente sabe que nada é perfeito, nem todo mundo pode fazer do jeito que é o correto, mas esse é o jeito correto para você obter o melhor volume, tá bom? Se você vai inocular 1 ml numa placa de PET, não pode tocar na placa de PET, você vai fazer com a distância, pode ser que fique uma gota ali do lado de fora da ponteira, e essa gota ela vai fazer falta no volume. Tá certo que aí no ml não precisa ser tão preciso, mas falando especificamente em técnica de pipetagem, essa é a técnica correta. Tá? Então, você arrasta a ponteira na parede na hora que você aspira e você arrasta a ponteira na parede depois que você dispensa também. Tá bom? Vamos adiante. Uma técnica bastante usada, cada vez mais usada, é a técnica de pipetagem reversa.
E o que significa essa técnica? Significa que você, na hora de aspirar o líquido, em vez de você apertar o botão de pipetagem da pipeta até o primeiro estágio, você aperta até o segundo estágio, e aí você aspira o líquido. Então, o que aconteceu? Você aspirou mais líquido do que o volume que você colocou na micropipeta. E na hora de dosificar, de expulsar o líquido, você só vai até o primeiro estágio, você não realiza o sopro. Então, você limita a expulsão ao volume determinado na micropipeta. Tá? Isso é interessante por quê? Porque tudo que fica na superfície desse líquido, que seria talvez uma fonte de erro, pode ser uma espuma, pode ser um líquido sobrenadante, uma partícula sobrenadante, qualquer coisa assim, você não está pipetando. E aí você elimina essa interferência. Então, é uma técnica que é bastante usada, o pessoal de biotecnologia usa bastante. Ela também é uma técnica que ajuda também na pipetagem de líquidos viscosos, tá, gente? Ela elimina um pouco do erro. O líquido viscoso, o melhor não é usar micropipeta, é usar um hinge step, um transfer pedal. Mas com essa técnica você diminui o erro dela, tá bom? Bom, aí a gente entra em manutenção. Nosso tempo está chegando aqui no limite. É importante que vocês façam a manutenção da pipeta, porque, como a gente viu antes, ali na pré-rinçagem, pré-enxágue, a gente sempre vai ter uma evaporação do líquido que a gente está pipetando. Ah, mas eu uso ponteira com filtro. Não importa, vai passar. Com o tempo, o vapor vai passar e vai contaminar a micropipeta. Vai contaminar as paredes internas, vai contaminar o pistão, vai contaminar o ringue, vai formar depósitos. Na hora que o pistão começar a se mover no ringue, vai fazer fuga e a gente não vai ter o volume correto. Toda pipeta vai ter contaminação com o tempo, não importa. Eu trabalho com água, não importa, vai estar úmido lá dentro. Então, a gente precisa fazer limpezas frequentes, não importa o trabalho que dê. E aí a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que no caso da Brand, a gente vai fazer isso sem ferramenta, você praticamente não precisa nem de manual, porque tudo que a gente está vendo aí das peças, toda a parte de baixo da pipeta, que não é a parte mecânica, você pode montar facilmente só abrindo as roscas. É super intuitivo, você não precisa de manual, você não precisa de ferramenta, você não precisa de nada. Você vai abrir isso aí, você vai olhar sua micropipeta, você vai limpar se for necessário, vai lubrificar se for necessário, o tempo que você vai precisar para fazer isso, o intervalo para fazer cada limpeza, cada usuário vai determinar o seu intervalo. Eu diria assim, começa com 3 meses, minha pipeta está muito suja, então eu vou fazer o próximo com 1 mês e meio, 2. A minha pipeta está super limpa, eu vou fazer o próximo com 6. Cada um vai achar o seu intervalo melhor para limpeza, mas tem que ser feita a limpeza. Tá? Toda pipeta contamina e toda pipeta contaminada não entrega o volume correto. Então, a gente tem que fazer limpeza. Ah, mas aí se eu abrir a pipeta, eu vou descalibrar a pipeta. Aí que está a grande novidade da Brand. Você não vai descalibrar essa pipeta se desmontar essa pipeta. Tá? Pelo menos a parte de baixo. Porque o que determina o volume e o movimento do pistão é a parte mecânica em cima que está calibrada. Tá? Então, no caso da Brand, você pode desmontar, você vai ver que é super simples. Você vai lavar ela com os mesmos materiais que você lava seus materiais de laboratório. Essa pipeta ela é resistente, ela usa os melhores materiais possíveis que existem no mercado. Então, é uma pipeta que você vai ter por anos, se você cuidar bem dela. E por favor, façam essa manutenção, tá? É importante. Ela é completamente autoclavável, inteira, montada. Não precisa nem desmontar para autoclavar. Você pode deixar ela inteirinha, mas por favor, autoclavem ela limpa, porque se você autoclavar ela suja, vai ser pior depois para limpar. E você vai incrustar mesmo a sujeira no pistão, no ringue, e depois para limpar isso vai ser muito mais difícil, tá bom? Então, por favor, façam essa manutenção. Vocês vão ver que no caso da Brand, ela é muito mais simples que nas outras marcas, não dá trabalho praticamente, você não tem por que não fazer, tá? Já passei, já falei basicamente, não vou entrar em detalhes de como é que faz, essas peças ali, elas estão bem nítidas para vocês pegarem as suas micropipetas e fazerem essa manutenção aí, tá bom? Outra coisa importante sobre os equipamentos que eu queria falar é a gente tem um canal no YouTube que chama My Lab Brand. Nesse canal, a gente tem não só técnicas de pipetagem, como a gente também tem manutenção e limpeza. Você vai ver ali, por exemplo, do lado direito embaixo, ali, como é que você cuida de um dispensete, então como é que abre, como é que limpa. Então, ali tem vários vídeos e a gente está fazendo cada vez mais vídeos simples, né? Rápidos e que mostram como você faz uma manutenção, como você faz alguma coisa no equipamento, tá bom? Então, por favor, acessem, se inscrevam
e tenham as notícias por aí do instrumento. Faz parte também da manutenção, não é só a divulgação de novos produtos, mas tem muita coisa sobre manutenção e uso. Tá? Bom, esse é o equipamento que eu falei antes para vocês, tá? É a PLT, ele nada mais é que uma bomba de vácuo com câmeras, e aí você vai conectar a sua micropipeta nesse equipamento. Vou mostrar aqui a foto nessa aqui, ó. Essa aqui dá para ver bem. Esse equipamento vai fazer um vácuo, você vai colocar a sua micropipeta, ele vai iniciar uma contagem e ele vai medir a diferença de pressão com o tempo. Se tem muita diferença de pressão, é sinal que tem vazamento, que está entrando ar por algum lugar. E se você pensar bem, todas essas partes, pistão ou ringue, elas estão em movimento, estão em atrito. As pipetas vão falhar, não importa a marca. Em algum momento, essas pipetas vão falhar, ou por sujeira, ou por desgaste, ou por corrosão, por alguma coisa. E esse equipamento justamente mostra isso. Ele é um equipamento de manutenção, ele não é um equipamento de calibração. Você não precisa auditar esse equipamento, ter certificado de calibração, etc. Esse equipamento ele vai te dar um gráfico, que é essa barrazinha lateral que está aí. Você faz o teste em 15 segundos e ele te diz se a pipeta passou ou não passou. O que significa passou ou não passou? Nesse gráfico de barra tem uma linha. E você vai ver que o gráfico vai ficando vazio, a barrinha, o bastão amarelo vai ficando vazio de baixo para cima. No momento que ele passa essa linha, significa que a perda de volume da pipeta é superior à norma. Essa pipeta ela não passa mais em nenhuma calibração. Você já perdeu tanto volume ali que ela não entrega mais o volume dentro da norma. Tá? Então, em 15 segundos, você testa a sua pipeta e você sabe se ela está funcionando bem. Tá? Porque hoje a gente manda calibrar a pipeta, o laboratório às vezes nem limpa, então se ela está tendo alguma fuga lá, o laboratório ajusta a pipeta para um pouco mais de volume para ter, te manda o certificado, você fica feliz da vida que está lá com a pipeta certificada, mas a pipeta está apresentando problema. Aí daqui a um mês ela está vazando e você não sabe por quê. Então isso aqui é como se fosse uma validação funcional. Tá? O usuário pode fazer diariamente, em 15 segundos, testa a sua pipeta e ver se a pipeta está apta ao uso. Outra coisa importante desse instrumento, a gente já vendeu bastante para alguns órgãos, pessoal que compra em licitação ponteira, porque você pode fazer o teste com a ponteira e sem a ponteira. Isso é muito interessante, porque se o equipamento não passa com a ponteira, mas passa sem a ponteira, é sinal que aquela ponteira não é compatível com a sua micropipeta. Aquela ponteira não é boa. Então, você pode determinar quais marcas ou quais ponteiras são compatíveis, ou quais as marcas que você aprova ou não. Então, ela é bastante interessante. Tá? É muito interessante, tem muita coisa para falar, tanto do equipamento como das micropipetas com esse equipamento. Então, se vocês tiverem interesse, marquem a visita, a gente vai com o maior prazer aí demonstrar para vocês e mostrar como é que funciona isso. Tá? Ele serve para você verificar as pipetas entre os intervalos de calibração. Tá? A calibração gravimétrica é o que a norma pede, essa aí você não pode fugir. Mas esse equipamento vai testar a sua pipeta nesse intervalo sem te dar trabalho. Tá bom? Bom, fora isso, a gente tem ainda material técnico sobre calibração e monitoramento. Tá? As normas não dizem de quanto em quanto você tem que calibrar ou verificar a sua micropipeta, mas elas dizem aí o que é importante nessa página, está escrito ali no terceiro parágrafo. Tá? A norma diz que você tem que seguir mais ou menos a indicação do fabricante, e a gente diz que para vidro você tem que verificar seus instrumentos entre 1 e 3 anos, para liquid handling entre 3 e 12 meses. E a gente tem as SOPs, os procedimentos padrão de calibração de toda a linha dentro do nosso site. Ali diz as tolerâncias, os erros, tem a tabela de cálculo, tem a tabela de correção por temperatura, então você não precisa estar a 20 graus, você pode fazer a 25 no seu laboratório, e você pode monitorar o seu instrumento conforme a ISO com esse material aí, tá bom? Também, qualquer dúvida, perguntem para a gente, que a gente também dá uma mão nisso, tá? Um resumão, então, de tudo que a gente viu, o que é uma boa prática, né? O que a gente da Brand, então, pode oferecer, assim como, vamos dizer, agora como propaganda mesmo da minha linha, que eu adoro. Utilize nossas micropipetas, são micropipetas que vão durar anos no laboratório, claro, tendo cuidado, né? Não é difícil a gente pegar micropipeta de 10, 15 anos aí na mão de usuário, sem manutenção nenhuma e que apresenta o mesmo volume. Realize as calibrações, tá? Necessárias, periódicas, de acordo com o manual de qualidade de vocês. Monitore os instrumentos aí, de alguma maneira, ou com gravimetria, ou com unidade PLT, mas monitorem eles. Façam manutenções e limpeza frequentes, essa é obrigatório.
e utilizem ponteiros de qualidade. No caso, a gente indica Brand para ter esse perfeito encaixe aí, e realmente a gente garante que a gente utiliza a melhor matéria-prima do mercado para isso, tá? E você fazendo isso, todos esses 5 passos, você vai ter a pipeta sempre boa, e caso você ainda assim precise, a ProAnálise é o nosso importador, é a nossa assistência técnica autorizada, tem um treinamento na nossa fábrica na Alemanha para fazer assistência técnica, tem peça. Você nunca vai manter um material da Brand, um instrumento da Brand na gaveta por problema de funcionamento, tá? Manda para eles, eles vão olhar, tudo nosso tem conserto, tá? Claro, pode chegar um ponto que trocar muitas peças vai sair mais caro que o novo, mas ainda assim você ainda tem a chance de negociar com eles aí um novo aí na troca, alguma coisa assim, tá? Então, por favor, não deixe os materiais da Brand parados no laboratório, tudo tem conserto. Manda para cá, nem que seja para eles fazerem orçamento sem custos, para vocês saberem qual é o problema, e aí vocês organizam conforme for a melhor solução, tá bom? E, gente, eu corri um pouquinho só para dar tempo, chegou às 4, mas obrigado pela participação de vocês, de todos. Tá aí o meu contato, mas normalmente a gente faz essas visitas aí junto com a ProAnálise. Nosso trabalho da Brand, meu e da Cris, que é o gerente Brasil, é justamente dar o suporte para vocês, técnico, ajudar vocês quanto ao uso, quanto a problemas, quanto à melhor indicação de material. Mas vocês falando com a ProAnálise, a gente vai junto, visita e faz treinamentos, faz o que vocês precisarem para vocês terem o melhor uso desses materiais que são muito bons, tá? Obrigado pela participação de todos, eu fico aí aberto às perguntas. Obrigada, Eduardo, aí pelos vários esclarecimentos. Eu vou iniciar aqui as perguntas, então. A gente começa pela da Suelen lá do início, que estava questionando se, para toda transfer patch que ela comprar, ela precisa enviar para calibração. Isso vai depender do manual de qualidade. Toda a nossa transfer patch, ela é calibrada individualmente na fábrica, tá? Nossa fábrica, acho que a Brand é o único fabricante que o nosso laboratório de calibração dentro da área de fabricação ele é certificado. Só que esse certificado que a gente emite com a pipeta, que vem junto com a pipeta, ele é um certificado técnico, ele é rastreável, ele é tudo, ele só não é acreditado. Então, se o seu manual de qualidade perde um certificado acreditado, então a melhor solução que a gente pode indicar, e ela é muito boa, é que você já peça para a ProAnálise te fornecer com um certificado dentro dos seus limites, do seu critério de aceitação. Você fala assim, eu não quero da norma 08, eu quero do fabricante 06. Aí fala, Luciana, me cota essa micropipeta aqui de 1000 com certificado dentro da faixa de 0,6%, não pode ser acima disso. Então, a ProAnálise vai entrar em contato com o laboratório de calibração parceiro deles e vai te entregar essa pipeta com certificado no seu nome dentro do seu critério, tá? Essa seria a melhor solução. Então, se você precisa do acreditado, você tem que pedir para a ProAnálise já vir com o certificado na hora da cotação. Se o nosso da Brand serve, e ele de qualidade em si, ele é muito bom, então você pode usar o que vem dentro da caixa do instrumento, que todos eles são calibrados individualmente. A próxima pergunta da Carla, qual a periodicidade indicada para a limpeza e a manutenção das pipetas? Então, essa periodicidade ela é bem caso a caso. Então, eu sempre dou a mesma dica para todo mundo. Pega a sua micropipeta, em 3 meses, abre ela e limpa. Se você acha que estava muito cedo, que ela ainda estava bem limpinha, então na próxima você faz em 6. O pessoal da microbiologia aí que trabalha com 5 e 10 ml já vai saber que 3 é pouco. Tem que fazer com mais periodicidade, tem que ser em 2 e em 1. Então, assim, você abriu, viu que está sujo, na próxima você diminui o prazo. Se ela está limpa, você aumenta o prazo. E aí você vai chegar num momento, depois de alguns meses, você vai ver que o seu prazo ideal é aquele. Então, ele é específico para você, para o seu uso, e essa avaliação é visual mesmo, tá? Se você quiser fazer na balança, ela vai repetir, porque você olhando a micropipeta, você tem uma boa ideia do que está acontecendo com ela, tá? Seguindo aqui, a gente tem a pergunta da Priscila, perguntando se a autoclavação não perde a calibração da micropipeta.
Não perde a calibração. Você só não pode usar ela na temperatura diferente do ambiente, tá? Então, se você tiver com muita pressa, o autoclavou ainda está quente, aí você é melhor não usar, mas ela não perde a calibração. Você abrir e limpar, ela também não perde a calibração. E aí uma coisa que eu até esqueci de falar que é importante, aquelas partes ali de baixo, todas que você limpa, aquelas são peças de reposição que você não precisa mandar para assistência técnica para trocar. Você pode comprar um pistão, você pode comprar um O-ring, você pode comprar um porta-cone, aquela parte de baixo da pipeta, você fazer essa substituição no seu laboratório, isso também não exige nova calibração, tá? A parte calibrada é a parte mecânica que está em cima da pipeta. Tá? Então, nem autoclavação, nem limpeza, nem substituição dessas peças que estão em contato com o líquido, com vapor que sofrem movimento, nenhuma dessas coisas necessita de recalibração. Tá? Próxima pergunta da Luciana. É possível utilizar o PLT para verificar os repipetadores eletrônicos? É possível, no caso da Brand, com certeza. No caso de outras marcas, eu faria um teste, só para garantir. Tá? Ele tem algumas influências em relação à mola que fica dentro do... Em relação às micropipetas mecânicas, qualquer marca, qualquer volume, tá? Todas podem. Você pode comprar PLT para fazer todas elas. Em relação às eletrônicas, eu só para garantir eu faria um teste. Tá? Então, seria interessante a gente marcar aí uma visita para fazer um teste e ver como é que se comporta, tá bom? Perfeito. Suelen pergunta novamente, no momento de escoar a amostra, uma única pressão até o primeiro estágio é suficiente? Porque, às vezes, ficamos pressionando várias vezes. Então, isso tem a ver com o tipo de líquido, né? Então, se o líquido ele tem qualquer... Bom, vamos ser bem claro, né? A gente trabalha e calibra micropipeta e fabrica micropipeta, a gente sempre fala em água, né? Quando a gente está falando em intolerância, em teste, calibração, a gente sempre fala em água. Aí você pipetou lá um ácido sulfúrico, ficou um pouco de ácido sulfúrico na parede, porque ele tem uma viscosidade diferente, né? Então, essa viscosidade, ela interfere, claro, no volume pipetado, você vai ter um erro de volume para menor e, às vezes, fora da tolerância. Vai variar de líquido para líquido, essa interferência. E você ficar soprando várias vezes não vai resolver, vai talvez diminuir, mas não vai resolver. Nesse caso, eu indicaria ou você usa um hand step, um transfer petal, no caso do transfer petal talvez seja mais difícil porque ele não substitui a ponteira facilmente, ou você talvez seja interessante você tentar uma técnica diferente como a pipetagem reversa. Tá? Se está ficando líquido dentro da ponteira, é porque ou o líquido ele é mais viscoso e realmente tem um problema de técnica quanto a isso, é uma dificuldade que você vai ter sempre, ou a pipeta não está boa ou não é de boa qualidade. Tá? Pode ser que ela tenha algum problema, porque o segundo estágio, que é o sopro final, né? Você vai até o primeiro estágio, sai todo o volume, e o segundo estágio seria o sopro. Ele deveria ser necessário, ser suficiente para expulsar todo o volume. Tá? Então, se ele é viscoso e você vai ficar apertando lá várias vezes, você talvez até consiga pipetar um pouquinho mais, mas, na verdade, não é o ideal. Tá? O ideal é ou você troca a pipeta ou troca de técnica. Perfeito, pessoal. Eu não tenho mais nenhuma pergunta por aqui. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Já temos algumas solicitações de visitas, já estou anotando tudo aqui. Boa. Bom, de qualquer forma, a gente vai encerrando até... Peraí que surgiu mais uma aqui. Vamos ver. Não, somente um agradecimento. Obrigada, Carla, também pela participação. Nós vamos encerrando. A Brenda colocou aqui para vocês os nossos e-mails de contato, tá? Então, se surgirem algumas dúvidas posterior à apresentação, vocês podem também enviar pelos e-mails da especialista do marketing que nós passamos para o Eduardo e fazemos o retorno para vocês com os esclarecimentos. E no mais, ficamos aí à disposição para fazer as demonstrações, para fazer também os contatos.
Hoje a Proanálise tem vendedores dentro da região de vocês e a gente consegue, junto com a Brand, fazer aí as visitas e as demonstrações que forem necessárias. O Eduardo também comentou ali a respeito da nossa oficina, então nós também temos a assistência técnica autorizada aqui na Proanálise, tá? Então, qualquer necessidade de preventivas e corretivas para todos os equipamentos Brand, nós temos autorização e treinamento para fazer. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, pessoal, perfeito. Eu acho que era isso. Eduardo, agradeço mais uma. Eu que agradeço vocês, a Proanálise. Pessoal aí que está pedindo visita, pode deixar que a gente vai entrar em contato. A Proanálise, vamos marcar sim, tá? É nosso trabalho, a gente sempre visita todas as regiões e agradeço mais uma vez e a gente está sempre disponível aí para qualquer dúvida, tá bom, gente? Muito obrigado. Perfeito, pessoal. Obrigada aí pela presença de todos. A Proanálise agradece aí mais uma vez.